queria aqui fazer de maneira sóbria, reflexiva, até em função da gravidade, que infelizmente a maior autoridade do nosso país, o presidente da República, não confere a tão grave desafio. Nós sabemos de todos os impactos na saúde pública, na vida das pessoas, com riscos de letalidade, principalmente entre pessoas idosas e pessoas com doenças crônicas, mas não só entre elas. Nós sabemos dos impactos econômicos, e eu queria aqui exatamente abordar esse aspecto, porque o Brasil tem características próprias, do ponto de vista populacional, do ponto de vista de adensamento das grandes metrópoles, tem características da sua economia com alto nível de informalidade, e tudo isso pode agravar as consequências e os desdobramentos dessa pandemia aqui no Brasil. Nós sabemos que temos um volume enorme, milhões de brasileiros e brasileiras que moram em condições insalubres, em locais de muito aglomerado, de muito adensamento. Nós sabemos que nem sempre o atendimento, a prevenção é possível. Nós sabemos que boa parcela dessa população mais pobre é exatamente aquela que usa massivamente o transporte público, o ônibus, o metrô, e os riscos de propagação e de afetação desta população é imenso. Então é diferente, a consequência no Brasil é diferente em muitos aspectos das consequências que ocorrem em outros países. E daí essa dramaticidade e preocupação aumentam. Por isso, a nossa indignação com o comportamento do presidente da República, que desconhece inicialmente a pandemia, fala que isso é culpa da imprensa, que é exagero da imprensa, depois chega a pedir que não ocorra uma manifestação em relação aos riscos dessa pandemia, e que no dia subsequente, onde é admitido que ele está em situação ou num público de risco, ele próprio, desautorizando as orientações do Ministério da Saúde, vai de encontro à aglomeração de pessoas, dando um sinal absolutamente contrário a toda ação preventiva que deva ser ou que deve ser tomado. Além dos ataques ao Congresso, à Câmara dos Deputados, ao Senado, como ele já havia feito. Isso é absolutamente inadmissível. Exatamente no momento que o Brasil pede uma coordenação federativa de esforços, e me parece, inclusive, segundo o que está sendo veiculado em redes sociais, que o presidente puxou a orelha do seu ministro pela parceria que realiza com o Estado de São Paulo, com um eventual adversário político na próxima eleição, quebrando o princípio federativo e republicano. Então, sinceramente, no momento em que o mundo inteiro, que as principais lideranças mundiais se esmeram, se esforçam, buscam uma coordenação interna e externa de esforço para enfrentar essa pandemia inédita, exatamente a autoridade maior do Brasil deixa uma nau à deriva. Esse é o sinal hoje
que o presidente da República expressa para todo o país. Qual segurança o cidadão, principalmente aquele mais pobre, terá diante do SUS, diante da economia, diante da prevenção, diante da legislação, diante da ciência, da tecnologia, quando o presidente e seus seguidores, aqui mesmo, antecedeu um deputado que reiterou as palavras do presidente, dizendo que é histeria, que é culpa da imprensa, que há exagero, que não tem problema grandes aglomerações. Então, o presidente vai formando ou deformando opiniões de pessoas que deviam ter a responsabilidade de, honrando os mandatos, bem orientar a população. Então, o presidente, em vários momentos, ele não assumiu essa estatura de líder maior do Brasil. Isso é muito grave. E é grave, eu repito aqui, além da questão sanitária, de saúde pública, da vida das pessoas, que é o princípio maior, nós temos o impacto econômico. Porque quando a gente desmembra e estuda internamente os impactos do coronavírus na recessão mundial ou na recessão que está por vir em nosso país, nós temos impactos distribuídos, mas majoritariamente prejudiciais aos mais fracos. Aqueles que não têm uma relação estável de remuneração, aqueles que prestam serviços domésticos, os autônomos, os terceirizados, os não estáveis, os pequenos e médios comerciantes e empresários. Porque a mão amiga do governo, para as grandes empresas, para o crédito, vem com mais facilidade. Agora, para aquele mais pobre, aquele que não consegue nem acessar um crédito no banco, aquele que não tem uma carteira de trabalho assinada, aquele que está na fila do Bolsa Família, 1.300.000 brasileiros na fila do Bolsa Família. Precisou do coronavírus para o governo reconhecer isso, e ontem o ministro, pelo menos na retórica, dizer que terá 3,1 bilhões para tirar essas pessoas da fila, um programa universal. Não deveria ter fila, o Bolsa Família é lei. Então, esses impactos preocupam muito, e isso está muito próximo de nós, porque as medidas de restrição e contenção, e em vários países isso já ocorre, para aquelas pessoas que têm uma estabilidade no emprego, é mais fácil. Elas retornam para suas casas, elas têm que, lógico, construir alternativas com filhos, com filhas, com o cotidiano familiar, mas ela terá preservado ao final do mês o seu salário. Agora, e o trabalhador doméstico? E o Uber? E o autônomo? E aquele que não tem essa cobertura? A medida de contenção significa renda zero. Então, é muito importante que o governo se preocupe com essas pessoas, com esses segmentos. E aí, o Partido dos Trabalhadores levanta algumas questões importantes, para que não ficarmos só nas generalidades. Por exemplo, descongelar imediatamente os recursos para a saúde represados pela Emenda Constitucional 95, o que representaria um aporte de cerca de 21 bilhões ao SUS. É importante flexibilização de metas fiscais nesse momento, inclusive do teto de gastos. Outros países, inclusive a Alemanha, está fazendo isso. Fortalecer o trabalho
das equipes de saúde na família e suspender imediatamente a portaria 2979 de 2019, de forma a manter normalmente o repasse de recursos do SUS aos municípios. Garantir a oferta de kits reagentes para a realização de exames. Isso é importante, porque nós estamos correndo o risco de subnotificação e não termos uma leitura global do quadro em função da morosidade ou da insuficiência dos exames. Fortalecer o trabalho das instituições de pesquisa e laboratórios públicos. Garantir a oferta de leitos de UTI de forma a proteger a população de possíveis danos à saúde causados pelo Covid-19. Adotar um protocolo único de proteção à população, englobando aspectos como quarentena, deslocamentos, aglomerações, funcionamento de escolas, comércio, etc. Ressalvadas as particularidades e especificidades, às vezes até locais e regionais, mas é importante um protocolo, porque há uma alternância muito grande de padrões de comportamentos preventivos. Trabalhar pela cooperação com outros países em busca de informações técnicas, recursos e possibilidades de assistência para enfrentar a pandemia no país. Determinar a estabilidade no emprego e manutenção dos salários no setor público e privado e a preocupação em especial com os terceirizados. Além de um conjunto, de uma série de outras medidas necessárias, porque nós não sabemos a dimensão, a extensão, o tempo de duração, o prolongamento, o impacto em nosso país dessa pandemia. Mas ela não pode ser analisada, olhada, entendida, apenas do ponto de vista de impacto estatístico na economia, sem aprofundar os desdobramentos específicos para cada segmento social. E essa ação coordenada de governos deve levar em conta exatamente isso. Mas, infelizmente, é o que o Brasil está se ressentindo nesse momento. Não poderia aqui de terminar esse pronunciamento de dizer também que eu tenho certeza que a mesa da Assembleia, o presidente está atento aos desdobramentos. Todo dia um fato novo. Nós já tivemos medidas importantes na semana passada de restrição de presença, circulação e aglomeração no recinto legislativo, até em respeito também à saúde dos servidores e das servidoras. Tivemos uma nova deliberação tratando também do princípio da precaução, a proteção da saúde dos deputados, deputadas, das trabalhadoras e trabalhadoras da Assembleia e dos terceirizados. Não há nenhuma dúvida. Mas há também que se ter o entendimento que no momento político e de saúde pública grave como esse, é inadmissível que o parlamento, enquanto entidade política, leia-se, decisória e de fiscalização, tenha sua atividade interrompida. Até porque, infelizmente, muita gente saiu às ruas nesse domingo, não só para espalhar o coronavírus, mas também para atacar a democracia e defender, inclusive, a assombrada ditadura em nosso país. E o parlamento tem que ser foco de resistência. O parlamento tem que ser um espaço fiscalizador, mas, obviamente, preservando a saúde de todos e todas os seus trabalhadores e trabalhadoras. Mas nós, deputados e deputadas, respeitados os princípios de saúde pública, inclusive para não prejudicarmos outras pessoas, temos que ter responsabilidade. Mas o funcionamento político, da forma que for melhor e melhor convier aos servidores e servidoras, deputados e deputadas, tem que ser garantido. Porque, infelizmente, no Brasil hoje, tem muita gente que torce por parlamentos fechados. Muito obrigado.